Obrigado pelo seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. É uma alegria para nós muito grande estarmos aqui nessa noite. Eu me chamo Flávio, minha esposa está aqui, Odete. Nós somos casados há 29 anos, graças a Deus, temos 2 filhos. Há mais de 19 anos eu participo do movimento da renovação carismática, a qual tenho a alegria de dizer o meu amor, minha paixão por este movimento. Meu grupo de oração também na segunda-feira, no dia de hoje, lá na Capela Cristo Rei. Porém hoje, convidado para estar aqui, com alegria eu vim reunir com essa família, Renovação Carismática, essa família maravilhosa que está aqui, estão presentes. Então, também nós estamos a portas, né, pela primeira vez, de sermos avós, né? Então, vocês nunca viram um vô coruja, uma avó, pode olhar para nós dois, né? A Nora está para ganhar neném mais ou menos lá para o dia 27, 28 de dezembro, né? Aí já vem o Natal aí riquíssimo, né? Só alegria. Quero convidar vocês a pegarem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero fazer uma introdução desse trecho, no versículo 16 seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 seguintes. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 seguinte. Eu sempre uso dizer, né, quem trouxe a Bíblia, parabéns, quem não trouxe, parabéns, vai trazer semana que vem. O grupo de oração é o lugar da palavra de Deus, né? Pegaram aí, acharam, versículo 16, capítulo 16, versículo 16, amém? Amém, gente? Amém. Aleluia. Bom, então nós temos aí uma narrativa da prisão de Paulo e Silas, né? Então, aí está dizendo de uma mulher. Essa mulher, Paulo e Silas, estavam indo para o seu templo para orar, e no caminho, por vários dias, uma mulher que tinha um espírito, né, conhecido espírito de Pitão, os acompanhavam, gritando que eles eram homens de Deus. E essa mulher, ela com seu espírito de adivinhação, ela dava muito lucro aos seus senhores. Então, chegou o momento em que Paulo, o apóstolo Paulo, mais Silas, eles então declarou em nome de Jesus que aquela mulher fosse liberta. E aquela mulher foi liberta desse espírito mau. Então os senhores dessa mulher que lucravam, que faziam lucro do dinheiro, daquilo das adivinhações dela, eles ficaram revoltados com Paulo e Silas. Então eles levaram eles diante lá dos anciões, diante dos senhores, e a decisão deles foi que colocasse eles na prisão. Então a palavra de Deus, né, vai dizer que eles então foram interrogados ali a modo deles, né, dos senhores romanos ali, e mandaram que eles fossem presos. E ali, na palavra de Deus, no versículo 24, dizer assim para nós. Antes diz aí no versículo 26, né? Fizeram muitas chagas neles e colocaram os 2 na prisão. E no versículo 24 está escrito assim: Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo, ou seja, prendeu-lhe os pés ao tronco. Além dele estar preso, além dele ser colocado na prisão inferior, lá embaixo, diz aqui a palavra, a Bíblia da edição pastoral e da CNBB não usa o termo inferior, vai dizer que jogou eles no fundo, mas a Bíblia da Ave Maria vai dizer que jogaram eles, né, na prisão inferior. E às vezes, é assim que nós nos encontramos, nós pais, as mães, às vezes até os filhos. Às vezes nós encontramos inferior à situação que nós estamos passando. Se é o mesmo no momento do terço, ele colocava essa tragédia que houve em São Paulo, se eu não me engano, de um jovem, uma criança, nem jovem, uma criança,
que deu um tiro na professora e depois se matou, né? Olha só para ver como que está a situação. Não é à toa que São Paulo, há muitos mil anos atrás, escreveu, né, em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Então veja, eles foram colocados na prisão inferior. E às vezes nós estamos aqui hoje com essa maravilha, a maneira que foi conduzido o grupo, e às vezes nós estamos inferior ao que nós estamos passando, né? Ou seja, nós não acreditamos que esse Deus que nós estamos louvando pode nos colocar de pé. E às vezes nós, diante de proclamar a palavra de bênção, nós dizemos, né? Não estou aguentando mais isso, não estou suportando mais essa situação, eu vou me colocando inferior. Agora, se eu apresento a causa para Deus, para o Senhor, aí é diferente. Nossa, eu estou rezando e não acontece nada, né? Aí a filha que às vezes está lá, deu problema, o filho, fui buscar às vezes um exame no médico, aquele exame eu esperava que desse negativo, mas deu positivo. Às vezes eu tenho uma situação lá no fórum para resolver. Às vezes o desemprego, são tantas as coisas, né? E às vezes a gente vai se colocando inferior, vai deixando o problema tomar conta da nossa vida. A depressão, as tais síndromes aí, que muitas das vezes tomam conta do povo, né? Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens não estão aí hoje deprimidos, jogados num canto, às vezes como um porco, como às vezes uma pessoa que não tem mais gosto pela vida, está se jogando na prisão inferior, está se jogando lá na prisão inferior, em vez de colocar o joelho no chão e falar: Senhor, me liberta dessa enfermidade, né? Me liberta dessa situação. O filho que está nas drogas, o marido que está nas drogas, o marido que está no álcool, a esposa que está lá também com problemas. No grupo de oração que eu participo, tinha uma senhora, porque ela morreu, ela tinha um pouco de câncer, né? Sofria de câncer, e quando todos os momentos que ela pôde estar no grupo, ela estava. E eu chegava, quando eu ia dar a paz de Jesus para ela, eu perguntava: como é que a senhora está? Ela falava para mim assim: por causa de Jesus eu estou aqui. E a mulher tinha câncer, né? A mulher morreu gemendo de dor, de tanta dor que ela sentia do câncer que tomou conta do corpo dela. Mas às vezes que ela pôde estar no grupo, ela falava: por causa de Jesus eu estou aqui. Porque mesmo na situação que ela estava, ela acreditava no Senhor. Ela tinha certeza que o Senhor podia fazer algo por ela. Então veja, eles foram colocados na prisão inferior. E às vezes nós estamos vivendo essa prisão. Às vezes nós estamos aprisionados. Às vezes nós estamos aí acorrentados. Porque nós achamos que aquela situação não tem jeito, não tem solução. Interessante que eu perguntei para o céu qual foi o tema trabalhado a semana passada. Ele falou: a graça do Espírito Santo nas famílias, né? E aí eu pergunto, não precisa responder para mim, mas será que essa de segunda-feira passada até o presente de hoje foi só graça e bênção? Porque se eu não vivi o que foi pregado, a palavra que foi anunciada, com certeza não foi só graça. Com certeza a graça às vezes eu deixei aqui, né? Quantas pessoas que às vezes não diz aí, né? Nossa, eu não estou aguentando mais essa situação, não estou suportando mais isso, eu não sei mais o que fazer. Vai só se colocando na situação inferior. Inferior. Aí é o que a palavra está dizendo. Depois de ter feito muita chaga neles, colocou os dois na prisão inferior. Aí veja no versículo 25, a coisa começa a mudar. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam hino a Deus, né? E vai dizer a palavra: e os prisioneiros os escutavam. Então veja, Paulo e Silas tinham levado uma surra, está aí na palavra, deram muita chaga de tanto que os dois apanharam. E lá pela meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar um hino. Eles começaram a rezar, eles começaram a louvar a Deus. Veja, a prisão não impediu deles orarem. A prisão de estar na prisão inferior com os pés, né, as pernas presos ao tronco, não impediu deles louvar a Deus.
Não impediu, essa é a situação deles, era a provação que eles estavam vivendo, era a situação deles. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe a sua situação, a deles era essa. Veja que não foi empecilho para eles cantar um hino a Deus. Está aí na palavra, pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E vai dizer a palavra que até os prisioneiros escutavam. Será que nós temos coragem, mesmo diante da dor que nós estamos passando, mesmo diante da situação, da provação, será que nós temos coragem de fazer como Paulo e Silas? De cantar hino, de rezar a Deus, que seja a meia-noite, que seja a 1h, que seja às 2h, ao invés de eu começar a me colocar na situação inferior, porque inferior está para baixo. É lógico que o encardido é o que ele mais quer, é colocar os filhos, as filhas de Deus lá embaixo. Isso é o prazer dele, enquanto que o prazer de Deus é colocar nós de pé. Veja que para Paulo e Silas estarem presos não foi problema para eles. Gente, não dá para abrir o leque dessa palavra, sem contar que as prisões daquela época não é igual hoje não. Era catacumbas lá, era lugar mofo, era lugar úmido, era lugar fedorento, não é igual essas cadeias de hoje que nós temos não. Tem algumas aí que estão até luxuosas, tarde, presídio de segurança máxima. Não é igual hoje não, a situação na época também era horrível. Então, eles estavam presos e pela meia-noite eles começam a cantar, eles começam a rezar, mesmo preso, e olha a consequência da oração. Olha só o que acontece, no versículo 26, subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que abalaram até os fundamentos do cárcere. Olha a consequência da oração, olha a consequência de eu louvar a Deus no momento da provação, a consequência de eu falar com Deus na hora do meu problema, da situação que eu estou vivendo. A hora que eu coloco para Deus, coloca aquela situação, coloca aquela causa para o Senhor, que seja as drogas, que seja o álcool, que seja a situação que for que estiver acontecendo, que seja o problema que estiver rodeando a minha casa, a minha família. Veja a consequência da oração. Gente, a oração do justo tem poder. A oração do justo tem poder, a oração do justo causa isso que está aqui na palavra, porque isso aqui não é teatro, isso aqui não é conto de fábula, não, isso aqui é palavra do Senhor. Isso aqui é a palavra, então, está dizendo para nós que subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que abalaram até os fundamentos do cárcere, ou seja, lá onde eles estavam, lá no lugar inferior, foi abalado. E olha o que aconteceu com a palavra dizendo, abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Até os que estavam ouvindo eles cantarem foram atingidos por esse momento tão forte de Deus. Até os que estavam presos lá por outras coisas, Paulo e Silas estavam presos porque libertaram uma mulher do espírito mau. E aqueles homens não concordaram, talvez os que estavam lá até mereciam estar. Veja que eles fizeram o bem, e por fazer o bem estavam na prisão. E veja que a palavra está dizendo que, a palavra diz para nós, primeiro acontece esse terremoto, primeiro acontece esse abalo. Veja, a presença de Deus é forte, que correntes, que troncos, que cadeados não suportam a presença de Deus. Não suportam, não aguentam, porque o poder de Deus é maior. O poder de Deus, que o que nos coloca de pé é a nossa vida de oração. E nós não oramos para que a situação seja, ou seja, que a gente quer expulsar o problema da nossa vida, mas nós oramos para suportar o problema. Nós oramos para nos manter firme diante daquela situação, para mantermos firme diante da situação. Não é para que o mal vá embora. O Senhor sabe o que Ele vai fazer. A hora de ser liberto o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, o Senhor sabe a hora certa da graça acontecer na vida de cada um, como aconteceu na minha. Há 19 anos atrás eu era um alcoólatra. Hoje faz 19 anos que eu não coloco, mais de 19 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca. Não vivo mais a minha vida passada. Isso e tantas outras coisas que eu fazia. Então vejam, o que acontece com o homem que ora,
O que acontece com a mulher que ora? O que acontece com o jovem que ora pelo pai e pela mãe? Pelo pai que ora pelo filho, pelo pai que ora pela filha, pela esposa que ora pelo pelo marido que ora pela esposa. Acontece um terremoto, abala aquilo que está aprisionando, que às vezes é a droga, é a depressão, é a tristeza, é a mágoa, e eu vou sempre lá na situação inferior. E veja o ensinamento que a palavra de Deus está dando para nós hoje. Está dizendo para nós que abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as algemas. Vocês creem nisso? Sim ou não? Sim. Você crê nessa palavra? Sim. E isso é que Deus quer fazer hoje, quer soltar todas as algemas e todos os cadeados que estão na nossa vida, bem? Deus quer fazer essa obra, gente. E nós temos que crer. Nós temos que acreditar. E veja a palavra de Deus. Depois no versículo 27, vai dizer que acordou o carcereiro e, vendo aberto as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Olha só que coisa linda agora. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz. Olha só, gente. Naquele tempo, quando um carcereiro deixava um preso fugir, na sequência, aquele carcereiro era morto. Na mente dele, quando ele viu as portas do cárcere, todas as celas abertas, ele achou que os presos tinham fugido. Antes que viesse alguém matar ele, ele já queria se matar. Porque ele sabia que iria ser morto. Então veja o que a palavra está dizendo. Que ele tirou da espada. Gente, às vezes é assim. Às vezes nós deixamos a tristeza nos fisgar. Não é verdade? Às vezes nós deixamos a angústia. Aquilo vai cutucando a gente, né? A gente vai perdendo as forças. Fulano está com a depressão, que hoje é a doença do século, né? É a doença que toma conta de muitos seres humanos. Deixa às vezes essa espada entrando na sua vida, né? Como está aqui, o carcereiro achou por melhor se matar. E olha o que a palavra de hoje está dizendo para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Mas Paulo bradou em alta voz. Na Bíblia da CNBB e da edição pastoral está escrito, Paulo deu um grito. Paulo gritou. Ele vai dizer para o carcereiro, o que ele diz para o carcereiro, né? E ele vai dizer em alta voz, não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Meu irmão, talvez hoje você não está encontrando solução para o seu problema. Talvez você não está encontrando solução para a sua situação. Não te faças nenhum mal. A palavra de hoje, a palavra de Deus está dizendo, não te faças nenhum mal. Não desista. Como o apóstolo Paulo gritou para aquele carcereiro, como ele gritou, como está dizendo aqui, mas Paulo bradou em alta voz. Paulo deu um grito para que ele pudesse perceber que todos estavam ali. E ele vai dizer, olha, nenhum de nós fugimos, estamos todos aqui. Todos aqui. A palavra de Deus hoje grita para nós. A palavra de Deus hoje, muitas pessoas parece que encontram solução no seu problema se suicidando. Tem muitas pessoas que acham que a única forma que tem é suicidar. Tem muitas pessoas que acham que a única maneira que tem é se entregar ao problema, é se entregar àquela situação. Quais os pais que não têm situação, problema com seus filhos em casa? Quais os filhos que não passam provação com seus pais em casa? Meus filhos, os meus primeiros 10 anos de casado, meus filhos chegou a ver eu bêbado, porque eu bebia desenfreadamente. E nós não estamos livres do que eu estou falando, porque nós temos um filho que é dependente de droga, e que hoje está internado. Mas o que nós estamos passando não é motivo para nós deixarmos de servir a Deus. Isso não vai nos fisgar, porque o demônio não tem poder sobre a minha vida e a vida da minha esposa, porque a nossa vida está fundamentada na palavra de Deus. Aleluia! A nossa vida é regida pela palavra de Deus. E não é o que nós estamos passando com o nosso filho que vai impedir nós de pregar, de rezar para aqueles que tanto necessitam. Ela hoje faz tratamento de depressão, mas está aí. Eu hoje estou fazendo tratamento de síndrome do pânico.
Parece coisa chique, né? Parece coisa maravilhosa. Gente, nós não podemos se entregar. Eu não posso me sentir inferior ao filho do Flávio que prega. Eu não ensinei meu filho a usar droga, não. Infelizmente ele entrou nessa vida. Inclusive, eu estou com um tema aí para um encontro de casal para abordar no dia 8 e 9, os filhos que Deus nos deu. Esse é o tema. Olha que responsabilidade. Que às vezes você tem um drogado dentro de casa. Eu não posso amar o meu filho, eu não posso amar minha filha porque me deu um sapato, porque me deu uma bolsa, porque me deu um carro. Eu tenho que amar o meu filho e a minha filha porque é meu filho, porque é minha filha, independente do jeito que ele tiver. Eu tenho que amar esse filho. Eu não posso amar, porque nós não podemos fazer troca. Nós temos que amar. Nós temos que amar a esposa, tem que amar o marido, porque ninguém me empurrou eu para ela, nós se conhecemos. Então já passamos vários pedaços juntos, bons e ruins, mas a nossa vida está fundamentada na palavra de Deus. E detalhe, e Paulo vai dizer então que as algemas soltaram, o carcereiro acordou com todo esse medo, e ele vai dizer: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu o quê? Pediu uma luz. Está aí no versículo 29. Então o carcereiro pediu luz, e entrou e lançou o trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Pediu luz. Meu irmão, minha irmã, peça uma luz para Deus, para a sua vida. Peça uma luz. Jesus, me dá uma luz para essa situação que eu estou vivendo. Talvez ele nem acreditou que eles estavam lá, então pediu o quê? Uma luz. E ele entrou lá e viu que todos estavam lá, trêmulo, com medo de tudo que houve. Pede uma luz, esposa. Pede uma luz, marido. Pede uma luz, jovens. Pede uma luz, pais, para a situação. Mas hoje a palavra brada um grito, em alta voz: não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal para a sua vida. Porque Jesus está com você. Jesus está na sua vida. E nós temos que crer. Nós temos que acreditar que o Senhor está conosco. E ele pediu, que o carcereiro pediu uma luz. Então é preciso que nós peçamos uma luz para que essa luz ilumine o nosso caminho. Uma luz que eu peço todo dia para mim, para ela, para os meus filhos. Nós temos 2 filhos, um hoje está, lógico, precisamos rezar para que ele também mude mais ainda, que seja melhor ainda. Mas o outro é formado, fez faculdade, se formou na engenharia, é engenheiro, enquanto que o outro partiu para uma outra situação de vida. Mas são os nossos filhos. São os filhos que Deus nos deu. E nós não podemos tratá-los com diferença. Nenhum é melhor que o outro, porque os 2 saíram do mesmo lugar. Então nós temos que amar. Não a situação, não o que eles estão fazendo, mas amá-los e apresentar Jesus para eles. Pede uma luz para o Senhor. E aí a palavra vai dizer para nós, né? Depois, no versículo 30, depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Olha a pergunta do carcereiro: o que devo fazer para me salvar? Jesus, o que eu devo fazer para salvar a vida do meu marido? O que eu devo fazer para salvar a vida da minha esposa? O que eu devo fazer para salvar a vida dos meus filhos? O que eu devo fazer, Jesus? Essa é a pergunta. E olha aí a resposta, ou seja, o tema da noite de hoje, que está no versículo 31, disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. A Bíblia da CNBB, da edição pastoral, vai falar: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e todos de tua casa. Todos. Veja a palavra, o que Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. É a palavra de Deus que está dizendo. Talvez você não está conseguindo ver a luz dentro da sua casa, diante de tanta situação que você está vivendo. Às vezes pode ser até financeira. É tantas coisas que vão acontecer na nossa vida, né? Mas crê no Senhor Jesus. Gente, crer é acreditar. Crer é acreditar que o Senhor está comigo, que o Senhor vai fazer a obra na nossa vida. Crer,
acreditar, fé. Nós precisamos ter fé para aguentar tudo isso. Muita fé no Senhor. Que eu reze hoje, que eu reze amanhã, que eu reze, mas eu não posso desistir nunca. Nós não podemos desistir nunca, enquanto não alcançarmos a graça. E quando nós alcançarmos aquela graça, nós já temos que rezar para receber a outra graça. Quando nós alcançar a outra, nós temos que rezar para alcançar a outra. E assim nós temos que ser, todos os dias de nossa vida. Todos os dias nós temos que ser assim, se nós queremos, né, a graça de Deus, crer no Senhor Jesus, acreditar que nós não estamos sozinhos, acreditar que o Senhor está conosco, acreditar, ter fé, fidelidade. Nós precisamos ter fidelidade a Deus, sermos fiéis a Deus, porque a palavra de Deus hoje está dizendo para nós, crê. Maria, João, Paulo, Pedro, Joana, crê no Senhor Jesus. Crê, é o único que nós podemos acreditar. É nesse que nós temos que acreditar. Nunca diga, nunca profetize maldição para a sua vida. Ai meu Deus, estou rezando e não acontece nada. Cuidado com essa oração não é nossa. Renuncia a isso. Nós temos que acreditar no que você rezou hoje. Acredite que Deus atendeu a sua oração. E o que nós vamos rezar ainda hoje, Deus vai atender a nossa casa. Porque a palavra de Deus está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E sabe por que eles falaram isso para ele? Naquele tempo, uma única pessoa que se convertesse naquela época, toda a família era salva. Por isso eles deram essa mensagem para ele. Apenas, ele se entregando, crendo no Senhor Jesus, toda a família dele foi beneficiada por ele crer no Senhor. Está escrito no finalzinho dos versículos, aí vai dizer, toda a família dele foi beneficiada, porque era apenas então nós precisamos crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua família. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração, e diga comigo, Senhor Jesus, eu quero, Senhor, que esta palavra entra no meu coração e rebenta agora, Jesus, todas as correntes, todos os cadeados, tudo aquilo, Jesus, que está me aprisionando. Eu não quero mais, Jesus, viver na tristeza, viver na angústia, viver no desamor. Eu quero, Jesus, que a tua palavra, que está sendo proclamada nesta noite, venha fazer, Jesus, a libertação na minha vida, na minha família. Jesus, eu renuncio à depressão, ao desânimo, a todos os dardos inflamados do inimigo, que estão sendo atacados contra mim. Jesus, eu peço agora, como Paulo gritou para aquele carcereiro, não te faças mal algum, porque nós estamos aqui. Jesus, nós estamos aqui hoje, dentro desse templo sagrado, porque nós precisamos de Ti. Jesus, nós precisamos de Ti, e precisamos muito, Jesus. Eu não quero, Senhor, voltar para minha casa com a depressão, com medo, com descrença, mas eu quero, Senhor, que a minha casa, a minha família e eu também seja liberto pelo Senhor. Jesus, me conceda essa graça. O meu coração está apertado, mas a tua palavra, Jesus, tem poder de soltar tudo aquilo que está amarrando o meu coração. Jesus, eu não aceito mais essa tristeza sobre a minha vida, esses sinais de depressão na minha vida.
Eu renuncio, Jesus, a toda essa ação maligna, porque, Jesus, eu quero ficar em pé, eu vou me levantar, eu vou erguer meus braços para o alto, e eu quero, Jesus, como o Senhor fez na vida desse carcereiro, uma obra nova. Eu quero, Jesus, que o Senhor faça na minha vida. Eu quero, Jesus, voltar para minha casa, crendo no Senhor Jesus, que será salvo, eu e minha família. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vai ficando em pé. Fica em pé, minha irmã. Fica em pé, meu irmão, e levanta seus braços para o alto. E permita que esse Deus, vai soltando a sua voz e vai orando a Deus. Vai orando a Deus, para que Deus conduza e te dê uma luz nessa noite. Deus quer dar uma luz para você. Deus quer dar uma luz para muitas mulheres aqui dentro. Deus quer dar uma luz para muitos homens aqui dentro. Muitos homens estão pedindo uma luz. Você não está aguentando mais. Você, minha irmã, não está aguentando mais. E Deus quer te dar uma luz para você. Fecha seus olhos, porque você vai ver essa luz brilhar. Você vai ver o poder de Deus, como tremeu aquele cárcere. E aqueles homens foram libertos. E não só eles, mas todos foram beneficiados com a oração de Paulo e Silas. E hoje, o Senhor quer que todos aqui sejam beneficiados com a minha oração, a oração da minha esposa, porque o Senhor nos enviou aqui nesta noite, para que a luz de Deus, a luz que tem brilhado no nosso caminho, a luz que tem brilhado no nosso caminho, Deus quer fazer brilhar no seu caminho. Fecha seus olhos, meu irmão, fecha seus olhos, minha irmã, para que você veja a luz de Deus brilhando no seu caminho. E o que vem no meu coração, meus amados, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Jesus coloca no meu coração de várias pessoas com pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos até mesmo de se sentir assim, muita inferioridade. E que você possa mesmo, com seus olhos fechados, com a mão sobre a sua cabeça, que você vai orando, mas vai orando baixinho, porque em nome de Jesus, todos esses pensamentos negativos vão cair por terra. Aleluia. Em nome de Jesus, todas as sensações de morte, toda a sensação de revolta, toda essa sensação de querer sumir da sua casa, principalmente você, mãe, que muitas das vezes tem vontade de largar tudo e sumir. Vai orando pela sua mente, vai orando e crendo que o Senhor está no nosso meio, para nos libertar, para nos curar. O Senhor revela no meu coração, de pessoas, com pensamentos, até mesmo de fazer mal a si próprio. E eu quero mesmo proclamar em nome de Jesus, que esses pensamentos que estavam sobre a sua mente, sobre o seu consciente, sobre o seu inconsciente, pensamentos de tomar remédios para morrer, pensamentos de até mesmo, que o Senhor sopra em meus ouvidos, de pular no Paraíba. Quantas vezes você já chegou a pensar que ia pular no Paraíba por causa de marido? Mulheres com pensamentos de vontade de pular no Paraíba por causa de marido, por causa de traição. O Senhor te cura e te liberta nessa noite. Eu convido você a colocar suas mãos sobre os seus ouvidos e continue orando na linguagem dos anjos, baixinho. E o Senhor cura várias pessoas que até mesmo dormindo tinha pesadelos com coisas ruins, com o demônio, pensamentos de morte, pensamentos de assassinato. Você sentia muito sopro nos seus ouvidos,
de palavras, para você fazer mal a si próprio e ao próximo. E nesse instante o Senhor te liberta. Aleluia, Senhor. Porque o Senhor está no nosso meio para nos curar e nos libertar. Obrigado, Jesus. Para fazer de cada um de nós pessoas novas. Pessoas acreditadas no Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Pessoas alegres, obrigado, Senhor. Pessoas alegres. E eu quero mesmo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, colocar o que Jesus está falando ao meu coração. Que muitas coisas não vão bem dentro de nossas casas, porque nós somos tristes, nós somos cabisbaixos. E em nome de Jesus eu quero profetizar agora, que nossas casas, os nossos corações, a partir de hoje, serão alegres. Aleluia, obrigado, Jesus. A alegria entra no nosso lar, através do Espírito Santo. A alegria está entrando no seu casamento, meu irmão, minha irmã. A alegria está entrando no seu coração, jovem, pelo pai, pela mãe que você tem. A alegria está entrando no seu coração, mãe, pelos filhos que Deus te deu, pelo marido que Jesus te deu, pelo marido que você escolheu. A alegria está entrando em sua vida agora. A alegria está entrando no seu coração, esposo, pela esposa que você escolheu. Deixe a alegria fluir no seu coração agora. E com os olhos fechados, vai permitindo a graça do Senhor acontecendo na sua vida. Vai permitindo você sentir a alegria pelo seu casamento. Alegria pelos filhos. Alegria por aqueles que moram com você, que ficam de dia e de noite. Vai orando na linguagem dos anjos, com as mãos sobre o seu ouvido, e vai permitindo que a alegria seja a sua força. Aleluia, Senhor Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, o que mais o inimigo fica furioso é com a alegria, porque ele não suporta alegria. Ele não suporta alegria, ele não suporta festejar, ele não suporta alegrar-se com o filho. O inimigo não suporta alegrar-se com a filha. E Jesus quer colocar em nossos corações alegria verdadeira, alegria de ter uma família, alegria de conservar a família, alegria de querer casar, alegria de querer constituir família, de ter filhos, porque o Senhor coloca no meu coração que tem pessoas, até mesmo namorando ou noivando, ou até mesmo pessoas já casadas que têm muito medo de ter filhos com problemas, de ter filhos e mais tarde eles irem para as drogas, ir para um outro caminho. E Jesus cura o seu coração nesse momento, para a alegria ser completa no seu coração, meu irmão, minha irmã. Jesus coloca para mim a palavra perdão. Pessoas, sogras, o que Jesus coloca no meu coração, sogras que têm falta de perdão com noras, noras que têm falta de perdão com sogra, mães que não perdoam seus filhos porque se desviou, mães que sufocam o seu amor. Você não deixou de amar, mãe, você não deixou de amar, irmão ou irmã, mas você tampou, você sufoca o amor que você tem pelo seu ente querido. E eu digo para você, em nome de Jesus, tira esse tampão do seu coração, tira esse tampão do seu coração e permita que esse amor que existe dentro de você, porque todos nós somos filhos do Senhor, filhos amados, filhos prediletos, filhos que o Senhor tem olhado, filho que o Senhor tem guardado, filho que o Senhor tem protegido. Todos nós somos filhos amados do Senhor. Um não é melhor que o outro. Por isso, em nome de Jesus,
Tira esse tampão do seu coração. E vai permitindo o perdão fluir na sua vida. Falta de perdão com irmã, com irmão. Falta de perdão com cunhado, com cunhada. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Vai abrindo o seu coração. Num ato de fé. Coloque sua mão sobre o seu coração. E você, com tuas palavras, aquela pessoa que você sentia, eu já nem vou dizer falta de perdão, porque o Senhor já te curou e te libertou. Aquela pessoa que você tinha uma mágoa que causava em você um mal-estar, você sentia náuseas, você sentia vergonha, você sentia raiva, havia um sentimento muito misturado no seu coração por esta pessoa. Você vai dizer o nome dessa pessoa. Até mesmo se for um ex-namorado, um ex-marido, uma ex-esposa, você vai dizer para o Senhor o nome dessa pessoa. E em nome de Jesus você vai dizer que perdoa essa pessoa. Que você perdoa essa pessoa. Você não aceita os defeitos dela, mas você aceita essa pessoa como filho e uma filha amada do Senhor. Vai liberando o perdão. Vai liberando esse perdão para que totalmente essa alegria entre em sua vida. Porque se nós formos ler essa palavra que o Flávio foi relatando para nós, no final vai dizer que todos se alegraram naquela casa. E o Senhor quer que todos nós nos alegramos com nossa família. O Senhor quer que todos nós nos alegramos com aquilo que Ele tem nos dado. Porque Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado coragem, Ele tem nos reerguido todas as manhãs, Ele tem nos encorajado. E eu quero proclamar em nome de Jesus, você que estava desistindo do seu casamento, você que estava desistindo da sua filha, do seu filho, você que chegou a dizer que não ia fazer mais nada, ia deixar como está. Em nome de Jesus, Jesus está fazendo brotar no seu coração o amor, a reconciliação. Porque a palavra que o Senhor também coloca forte em meu coração, a reconciliação. Porque para ser salvo, eu e minha casa, eu e minha família, eu não posso estar, vamos dizer assim, de mal com o ente querido, sem falar com aquela ou com aquele. Para mim ser salvo, para minha família ser salva, precisa estar de bem com todos, precisa estar em paz com todos. Se você quiser, erga seus braços e vai dizendo para o Senhor: eu quero essa paz. Eu quero que esse perdão entre na minha vida. Eu quero que essa alegria venha fazer parte da minha vida. Meu irmão, minha irmã, vai proclamando isso, vai profetizando isso para você, para sua família. Vai dizendo: eu quero alegria, eu quero a paz, eu quero a união. Eu quero ser ponte na minha casa. Se você esperava outra pessoa dar o passo para o perdão, dê você o primeiro passo. Faça a diferença, meu irmão, minha irmã. Faça a diferença e dê passos. Começando agora aqui a dizer para o Senhor: eu quero dar passos. Eu não quero ser uma mera ouvinte da palavra do Senhor. Eu quero ser praticante da palavra do Senhor. Eu quero ser obediente a Jesus. Eu quero ser obediente ao Senhor. Eu quero, por isso, meu irmão, minha irmã, vai falando para o Senhor. Vai dizendo, vai conversando com o Senhor. Porque o Senhor é o nosso melhor amigo. É Ele que vai salvar a mim e a minha família. Vai falando com o seu melhor amigo. Vai falando com Jesus. Eu quero essa alegria, eu quero, Senhor, eu preciso da alegria, Senhor, eu preciso, Senhor Jesus, derrama, Senhor, a graça da alegria, Senhor, derrama, vai dizendo, minha irmã, e para diga essa forte, alegria acontecer, derrama essa alegria na minha casa, no meu coração, vai pedindo, Jesus, dá alegria, Jesus, fala forte, minha irmã, meu irmão, eu quero, Jesus, esta alegria, a partir de hoje, na minha vida,
Eu quero, Jesus, ser uma pessoa alegre, porque a sua vitória vai imperar na minha casa, na minha vida. Jesus, eu sei que essa alegria me pertence, Senhor. E hoje, Jesus, eu retomo ela na minha vida, porque eu quero, Jesus, esta alegria na minha vida. E eu creio, Jesus, que todos da minha casa, Jesus, também serão beneficiados, porque a alegria vai ser derramada sobre eles. Eu quero, Jesus, toma posse desta alegria. Obrigado, Jesus. Eu não quero mais ser refém da tristeza. Eu não quero mais, Jesus, ser refém de angústia, de mágoa. Mas eu quero, Jesus, que a sua alegria seja a minha vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero que você seja verdadeiro. Não que aqui você não seja, eu sei que todos são. Mas no momento quando nós iniciamos a oração, o Senhor colocava no meu coração que muitas pessoas aqui estavam precisando de uma luz para a sua vida. Eu podia perguntar muitas outras coisas, mas eu só quero que você confirme isso. Quem está aqui dentro que recebeu essa luz como direção para a sua vida, levanta a mão. Pode levantar bem alto. Aleluia, Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aplauda esse Senhor. E toma posse dessa luz. Toma posse dessa luz que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Toma posse, aplauda. Aplauda, porque é aplauso da alegria. É a alegria, nada pode nos calar, porque o Senhor é mais. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir você que recebeu essa luz da alegria, essa luz da vitória, porque assim é o Senhor que nós servimos. Obrigado, Jesus. E eu quero só dizer assim, no momento da oração, várias pessoas estavam sendo curadas de traumas relacionado a casamento, relacionado à separação, relacionado à perda de pai, perda de mãe, relacionado ao aborto, muitos traumas. Que você possa assumir isso na sua vida em nome de Jesus. Que Jesus passou nessa noite aqui derramando muitas bênçãos, Amém, Senhor Jesus. muitas graças. E nós que cremos no Senhor Jesus, não podemos voltar para nossa casa do mesmo jeito. Nós que acreditamos que saímos de nossa casa para vir a um grupo de oração, nós temos que voltar para casa com o coração cheio de expectativa, cheio de certeza que nós não estamos sozinhos, cheios de confiança que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Senhor do impossível, um Senhor que ressuscita, o Senhor que salva e que liberta. Amém? Você crê nisso? Então eu falo para você, bendita será a sua casa, bendita será a sua família, pai e mãe que está aqui, benditos serão os seus filhos, porque vocês acreditaram no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua. Então, bendita será a sua família. Escute agora. Vamos entrar em oração, a gente não terminou não. Esse não pode ser teu filho. Mesmo que o mundo fala que é. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer.
tudo em volta diz que não, e angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendito será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos, bem Deus engrandecerá o nome. Feche teus olhos, meu irmão. Escuta mais uma vez essa canção. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes Escuta, aceitar. não podes aceitar. Ver tua família Se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se deu que volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Canta, igreja, canta. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Guarda isso dentro do seu coração e faça essa música uma oração. Nós temos com 2 pedidos de oração, muito profundo. O primeiro que nós vamos colocar agora na caixinha de oração é do Félix Gabriel. Ele vai passar por uma nova cirurgia na cabeça amanhã, para tocar a válvula que se encontra com problemas. Ele tem apenas 5 anos, está com câncer. Às vezes a gente pensa que a gente tem muitos problemas, né? Tá aqui, ó, 5 aninhos, a foto do Félix. Tá, eu peço para vocês, em nome de Jesus, que nós vamos orar por ele. E que amanhã essa cirurgia, como a Odete já profetizou, que amanhã vai dar certo. O Félix possa ser curado em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem outro pedido de oração. Quero pedir oração para o meu sogro, Silvio, pois amanhã ele irá passar por uma cirurgia de um câncer de próstata. Então, pedirei as orações para que corra tudo bem e ele ser curado desta enfermidade. Vamos passar por aí, porque o resto ela já começa a agradecer a Deus. Essa pessoa já começa a agradecer a Deus pelo pedido do Silvio. Para que o Silvio também possa ser curado desse câncer, eu quero convidar você, que nós vamos estender as mãos sobre essa caixinha de oração que aqui está. Tem avisos ali, tem algumas coisas que precisam ser anunciado. Mas acima de qualquer aviso que está ali, isso é mais importante. Eu quero convidar você a estender as suas mãos. Quero pedir para o Fábio e Odete pegar seu microfone. E eles vão conduzir esta oração para nós, como todos os pregadores que aqui estão, que sempre vêm. Senhor Jesus,
Estenda suas mãos aqui em direção, meus irmãos e irmãs. São tantas fotos, carteiras de trabalho, são roupas, pedidos de oração, como desse jovem, dessa criança de 5 anos, como esse senhor. E nós cremos, Jesus, nós cremos que o Senhor tem o poder, que o Senhor tem o poder de fazer o extraordinário. Diante dessas carteiras, dessas fotos, nós não sabemos a situação, mas como Paulo e Silas que oraram, eles oraram e as cadeias, as correntes, todas foram arrebentadas, porque aquele lugar tremeu. E nós queremos, Jesus, nesta noite, pelo poder da oração, Senhor, nós apresentamos todas essas fotos, nós apresentamos todas essas carteiras de trabalho, todas essas roupas, todos esses pedidos de oração. Nós clamamos agora por tudo que aqui está, Senhor, e nós cremos, Jesus, no seu poder infinito, nós cremos no extraordinário que o Senhor pode fazer, nesse homem que vai passar por a cirurgia de próstata, por essa criança que vai passar uma cirurgia na cabeça. Jesus, nós cremos, Senhor, nós acreditamos, como diz a tua palavra, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. E é isso que nós estamos clamando, Jesus. Nós estamos pedindo nesta noite, Senhor, a libertação daqueles que estão nas drogas, daqueles que estão no vício do álcool, aqueles que estão quase entregando a sua vida às enfermidades. Como no início da colocação eu dizia, quantas pessoas que pegaram esse resultado de exame e queriam que desse negativo e deu positivo. Jesus, porque o Senhor quer mostrar a sua glória, o Senhor quer mostrar o seu poder, que o Senhor está no meio de nós, e nós cremos nesta noite que o Senhor vai fazer prodígios e milagres, e este grupo a pessoa vai testemunhar, Senhor, os milagres que acontecerão, os prodígios que vão acontecer desta segunda-feira até a próxima, Senhor. Nós já proclamamos essa vitória, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E é no teu nome, Jesus, que nós pedimos a ti, Senhor. O Senhor coloca pessoas com dificuldades no trabalho, até mesmo foto aqui representado, peça de roupa. Pessoas com dificuldade de relacionamento no trabalho. O Senhor está tocando em você, meu irmão, minha irmã. O Senhor coloca no meu coração também crianças, representadas em fotografia, com anemia. O Senhor está tocando, curando e libertando. Crianças com problemas no ouvido. O Senhor está curando. Meu irmão, vai assumindo. Minha irmã, você mãe, que trouxe fotos aqui. Crianças que não dormem direito. Crianças muito assustadas. Crianças com medo. O Senhor revela no meu coração que várias fotografias aqui, vários nomes de crianças dentro da caixinha de oração, nomes de crianças, crianças assustadas, crianças com medo. Até mesmo adulto que coloca medo em criança. Por isso a criança não dorme direito de noite. Crianças que não se alimentam. Criança com problema na perna. E o Senhor opera esses milagres nessa noite. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. A ti, Senhor, toda a honra, a ti toda a glória, Senhor Jesus. E de um modo muito especial, Senhor, por esses teus filhos, Senhor, que vão passar por cirurgia. Senhor, seja os médicos dos médicos desses filhos teus. E que Nossa Senhora seja a enfermeira ao cuidar. Senhor, nós já pedimos que o Senhor abençoe a mão do médico, Senhor. Que o Senhor dê inteligência ao médico, Senhor Jesus. Que o Senhor dê paciência ao médico, aos enfermeiros, Senhor Jesus, para cuidar desses filhos, Senhor, que vão passar por essa cirurgia. Senhor, nós pedimos que o Senhor envie teus anjos e arcanjos no local onde esses teus filhos vão ficar, no quarto onde esses teus filhos vão ficar. Que eles sintam, Senhor, a tua presença, Senhor. Senhor, realiza, Senhor Jesus, essa cirurgia através desses médicos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. A ti, Senhor, toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso